Salve, salve pessoal, Vitor do Apoio PCD. Vou passar uma aula para vocês de isenção de IPVA. Tá? Essa aula basicamente tem um contexto que me deixou bastante triste essa semana pelo que vem acontecendo com o Brasil, né? Com esse pânico que está instaurado aí em relação ao coronavírus e pelo pouco caso que os órgãos competentes estão fazendo para as pessoas com deficiência. Tá? Então vamos lá. Basicamente, o que você precisa saber a respeito de isenção de IPVA? Essa isenção, tá? Ela pode ser feita tanto para carros novos como para carro usado. Tá? Então, estou dando gratuitamente essa leitura para vocês. Tá? Então, aonde que a gente inicia todo o processo? A gente inicia pelo formulário correto. Tá? Então, onde que eu vou buscar esses formulários? Esses formulários vão estar basicamente dentro da Receita Estadual. Tá? Quais formulários eu vou precisar? Tá? Então, o que eu preciso inicialmente é o requerimento do. É o requerimento do. Não dá, achei que dá para ver bem. Mas é o requerimento de isenção, ok? Isso aqui vocês podem entrar no site da Receita e baixar lá. Essa informação que eu estou dando é para qualquer estado do Brasil, ok? Então, os formulários que eu tenho aqui são formulários referentes ao Paraná, mas em qualquer Receita Estadual de qualquer estado você pode baixar esse formulário. Tá? O que nós temos que buscar entender em relação às deficiências? Hoje eu consigo atingir 3 tipos de deficiência: a mental, a física e a visual. Tá? Dentro deste contexto, eu tenho que trabalhar também 2 situações. Mental, física e visual, quando eu estou falando de buscar formulários, eu estou falando do não condutor. Tá? Por que não condutor? O que acontece? Aqui eu vou ter 3 condutores autorizados para estar dirigindo o veículo para a pessoa que tenha deficiência. Tá? Essa deficiência ela pode ser para o menor, para um idoso, tá? Para o seu esposo ou para sua esposa que não tenha condição de dirigir, tá? Em casos de físico ou caso visual, tá? Porque o mental e o autismo é uma regra que não se tem hoje a condição de dirigir. Nós temos, parece que um caso só no Brasil de um menino que é Down que é condutor de veículo, tá? Existem muitas regras e muitas coisas que são feitas que ainda existem discussões. Tem alguns estados que estão barrando a deficiência Down para isenção de IPVA, tá? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não entendem que essa condição quer dizer, eles entendem que essa condição, a pessoa, pelo fato de se relacionar, pelo fato de casar, pelo fato de poder trabalhar, ele pode vir a não ter esse benefício. Tá? São os entendimentos que cada estado aplica e dá a sua versão. Tá? Só que a gente tem que lembrar do seguinte: dependendo do grau, né? Eu não vejo como dependendo do grau, porque isso para mim não faz muito sentido, mas o que faz sentido é que se as pessoas têm direito a trabalho, têm o direito a se relacionar, se casar, ter filho, por que não dirigir? Né? Então, assim, eu não sou a pessoa que vai liberar isso, mas eu acredito que tem muita gente, eu conheço muitos adultos Down que têm essa condição, tá?
Então, são coisas que, de repente, lá na frente deve ser revisto, por que não? Tá? São tão responsáveis que dá show em muito adulto hoje, né? Então, vamos lá. Dentro dos formulários, você tem que verificar qual é a deficiência, tá? Se trata de deficiência mental ou autismo, baixa esse formulário específico. Se forem doenças físicas, tá? Alguma sequela de alguma doença ou alguma doença congênita que já nasceu com ela, baixa esse formulário. E questão visual também, tá? A visual nós temos duas condições aqui. A visual 100%, né? De pessoas que nasceram ou vieram a ficar deficiente visual, ou a visão monocular. A visão monocular tem uma novidade agora, ela está sendo aceita como uma deficiência global, tá? Eu já vinha brigando há muito tempo por isso, como eu venho brigando também pelo fato das pessoas com deficiência auditiva, que também já é reconhecida, tá? Que ele também tem esse direito de buscar essa isenção. Só que os estados ainda não aplicaram, né? Já foi assinado pelo Senado, não sei o que acontece, eu não me recordo qual é o porquê que isso não aconteceu, tá? Então vamos lá. Quando se trata de condutor, tá, de veículo, a gente falou dos formulários para não condutores, certo? Então, quando se trata de condutor, o que, que nós temos? Nós temos obrigatoriamente o laudo do Detran, tá? Salvo exceção da pessoa de visão monocular. Tá? Então, aquele formulário que você vai baixar lá na Receita Estadual é o mesmo formulário, tá? Que vai ser feito e usado para isso aqui. Por que exceção a visão monocular? Porque aqui no Paraná e em outros estados eu sei que acontece que a visão monocular ela não é liberada na observação da CNH, tá? Eles até tiraram recente isso da... Recente não, já faz alguns anos, né? Que eles retiraram essa questão da visão monocular, deixando só uma letra X, tá? Então, muitas vezes esse processo não é reconhecido, tá? Não sei se vocês já conheciam esse processo de mapa mental, isso aqui vai ficar liberado para vocês, tá? Mapa mental hoje é uma das principais ferramentas para quem utiliza a necessidade de memorização. Eu mesmo sou um caso, né, que sempre fiz necessário um aprendizado rápido, né, que é uma necessidade minha que eu sempre tive dificuldade de aprendizado. Então eu descobri o mapa mental, foi uma das coisas que mais me auxiliou aí. Vamos lá, gente. Quando a gente estiver falando de médicos, tá? Aqui vem uma das grandes complicações, das grandes existências, tá? As próprias receitas, os auditores, eles auxiliam as pessoas a desistirem dos processos, tá? Então, o que nós temos? Quando a gente trabalha com qualquer tipo de isenção, seja ela de IPI, ICMS ou IPVA, obrigatoriamente eu tenho que ter médicos do SUS, certo? Opa! Ah, aqui vai assim mesmo, gente. Não vou cortar não, tá? Aqui nessa e o Felipe vai me ligar de novo, pode saber. Depois ele vê o quanto ele contribuiu para isso aqui. Beijo para você, Felipe. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com médicos do SUS, aqui eu vou liberar depois, tem o link, tá? Que é o site do SUS, o cnsdatasus.gov.br. Você busca médicos, tá? Então, como eu estava dizendo, a grande desistência desses processos está justamente aonde? Nesse bendito aonde encontrar o médico, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de questão de visual e deficiência física, eu preciso de um médico assinando.
tem muitos estados que necessitam de 2 médicos. Então eu já estou deixando a grande dica aqui, tá? Ah, que a grande regra, né, para esse caso está na deficiência mental. Obrigatoriamente eu tenho que ter um psicólogo assinando e um clínico ou um neurologista, tá? Quanto mais completo tiver esse preenchimento, melhor é. Tá? Isso aqui é uma coisa que é o grande mote do processo. Tá? Então, os médicos têm que deixar a informação muito clara. Tá? O Código Internacional de Doença tem que estar claro. Por exemplo, numa doença física, tá? Eu tenho lá a poliomielite, ele tem um X, um código internacional de doença X, tá? Só que eu sempre indico e sempre coloco nos meus formulários quando eu entrego os processos para os meus clientes, para que além da poliomielite, ele mostre outros casos que interferem na vida cotidiana, tá? Por exemplo, uma monoparesia, tá? Ou uma tetraplegia. Tudo isso tem que ficar claro, tá? Então, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de Down, tá? O Down ele vem acarretar, geralmente ele acarreta uma série de outras doenças juntas. Por exemplo, uma doença do coração, um andar atípico, tá? Um encurtamento de membro. Não é regra, gente, mas é importante que isso seja mostrado e dado pelo médico como ser feito, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou encontrar meus médicos, doutor X e doutora Y. Como é que eu estou usando meu plano de saúde? Como é que eu vou descobrir se eles são credenciados ao SUS ou não? Vou dizer, não usem secretária, tá? Secretária é tiro no pé, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site do CNS, datasus.gov.br, ok? Vou deixar o link depois. Você vai pesquisar o nome completo do médico. Não adianta ser 2 nomes, porque você não vai conseguir acessar a informação, tá? Então, pega o nome do médico lá, escreve completo, vê se ele é credenciado ao SUS. Porque o que acontece? Na clínica onde você é atendida, ele não faz credenciamento ao SUS. Mas, por exemplo, ele pode fazer parte de alguma outra hospital especializado, ele pode fazer parte de um posto de saúde, então ele já tem o credenciamento do SUS, tá? Então ele está apto a assinar o processo. Existia uma regra que os 2 médicos tinham que estar credenciados à mesma unidade de saúde. Gente, como é que eu vou encontrar, por exemplo, um ortopedista e um neurologista numa unidade de saúde? No Brasil, impossível. Tá? E isso me foi orientado até mesmo por dentro da Receita Federal e dentro da Receita Estadual. Eu tive a oportunidade de conhecer um delegado da Receita Federal quando eu comecei nesse processo, que ele foi uma pessoa que me orientou muito e sempre me ajudou nesse sentido. Toda vez que eu tinha uma dúvida, ele me recebia de portas abertas, eu achava aquilo o máximo. Hoje em dia a gente não consegue ter acesso a um auditor, tá? Então você tem que jogar com todos os seus, com todas as suas ferramentas, com tudo que você encontrar, tá? Então, por exemplo, se o psicólogo atende numa PAI ou num posto de saúde, então você usa, ele já tem o credenciamento junto ao SUS. Ótimo, tá? Agora o meu segundo médico, o clínico, tá? Ou neurologista, se ele não tem credenciamento ao SUS, o que eu vou fazer? Eu vou na unidade de saúde mais próxima da minha casa, aonde eu sou credenciado, tá? E vou procurar o médico ali. O médico vai nos ajudar nesse preenchimento. Uma coisa que está acontecendo aqui em Curitiba, que é uma coisa errada, chega a ser ridículo, um absurdo esse tipo de situação que está sendo criada, tá? Mas
A prefeitura está interferindo no, no preenchimento desses documentos, sem ao menos ter o conhecimento da lei na sua íntegra. Tá? Alguns médicos estão cheios de dedos agora, né, para fazer esse tipo de preenchimento, como se a gente estivesse fazendo algo que fosse ilegal. Tá? Só que a gente trabalha dentro do processo, dentro de toda a legalidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou precisar do posto de saúde ou de um hospital credenciado ao SUS para um segundo médico. Tá? Essa unidade de saúde tem que ser credenciada ao SUS. Quem que eu posso usar? Meu filho, por exemplo, está numa PAI, para uma situação de Down. O médico e o diretor do colégio assina. Tá? Então, na unidade de saúde, além dos 2 médicos, até me perdoe que eu esqueci de fazer isso, eu preciso ainda do agente responsável em administrar o posto de saúde ou o hospital, o diretor do hospital. Tá? Então eu tenho que ter essa figura assinando junto a esse laudo médico. Tá? Então, primeiro passo, verifica se ele está credenciado ao SUS, verifica se o teu médico, o clínico ou o psicólogo pode fazer o preenchimento, tá? Usa um psicólogo ou um neurologista ou um clínico, dependendo do caso, tá? Por exemplo, cadeirante ou uma pessoa com poliomielite. Eu vou precisar usar um ortopedista para uma situação dessa? Não, é visual, entendeu? Então, vai lá no médico, o médico pode fazer o preenchimento do Código Internacional de Doença sem problema algum. Eu vou até melhorar esse mapa aqui, que eu vou colocar aqui essas questões, né, do médico, do Código Internacional de Doença. Uma coisa que eu peço com grande frequência, tá? Por parte dos médicos, letra legível. Letra legível é muito importante. Tem muito auditor que ele se sente, não vou dizer que é melindre, tá? Mas tem auditor que prefere ler o que o médico fez do que fazer uma pesquisa do CID e das suas consequências, porque a maioria das vezes o que o médico preenche está relacionado com o Código Internacional de Doença. Ok, gente? Não tem, assim, geralmente é onde o pessoal esbarra, onde o pessoal sente um pouco de dificuldade. Mas vamos lá. Bem, como eu estava dizendo, nós temos 2 situações. Quando a gente está comprando um carro novo, a principal situação é a gente respeitar prazo, tá? Por que respeitar prazo? Porque a gente tem problemas de multas, tá? Então essas multas vão garantir a nossa situação legal dentro do processo, tá? Então o que eu vou precisar? Ou eu vou fazer uma juntada a um processo que já está correndo de ICMS, ou eu vou pegar o processo, ou vou pegar um processo novo, onde eu pego o requerimento lá para um não condutor, tá? Para um carro usado. Então, assim, 2 formas de fazer. Ou eu faço presencial ou faço online. Hoje todo mundo está fazendo online. Eu estou conseguindo atender todo o Brasil graças a esse processo, tá? Então, se você tiver dúvida, precisar me procurar, sem problema algum, estou sempre à disposição, ok? Então, o que eu vou precisar juntar nesse processo? Primeiros documentos. Requerimento, tá? Isso é uma sequência que você deve apresentar. O requerimento, a identidade da pessoa com deficiência ou a CNH, tá? O laudo, ou vai ser o laudo do Detran, ou vai ser o laudo daqueles que a gente colocou como formulários para não condutores, ok? Documento na sequência é o documento do veículo, tá? O documento do veículo, neste requerimento, ele vai pedir Renavan, ele vai pedir uma série de coisas, isso ali tem que estar presente, tá? Na sequência, a nota fiscal. O que acontece? A nota fiscal, muitas vezes, como o carro vem direto da montadora para carros novos, como o carro vem direto da montadora, ele fatura o carro, te manda a nota fiscal
certo? Para você retirar o carro com 2, 15, até 30 dias depois. O que você precisa fazer? Protocola a nota fiscal com antecedência, pedindo a juntada ao processo que já está correndo, tá? Mas isso sempre pensar no seguinte: carro novo, nota fiscal é para carro novo. Carro usado não tem necessidade. Então vai ser somente o condutor autorizado, o documento do carro, o laudo médico e um formulário importantíssimo, que é o formulário de condutores autorizados. Tá? Já falei há pouco sobre isso. Esse condutor autorizado, nós são 3 condutores. Você vai juntar a CNH dessa turma, tá? Opa, esqueci de outra coisinha aqui muito importante. E ainda aqui a comprovante de endereço, tá? Então é um facilitador para o processo todo ocorrer de forma rápida e segura, tá? Aqui não tem meia palavra, gente. Eu estou entregando para vocês da forma que eu faço normalmente, tá? Isso aqui hoje eu tenho um acerto de 99% sem retrabalho, tá? Existe uma série de pequenas regras agora que o pessoal inventou aqui no Paraná para mulheres mastectomizadas, que isso aí é uma outra aula que eu poderia estar falando para quem tiver interesse, tá? Que acabou causando uma série de problemas, tirando uma série de isenções e eu acho que de forma injusta, tá? O próprio Detran não facilitou muito a gente. Então é isso aí, gente, tá? Espero ter contribuído com vocês para essa aula. Gostaria muito que vocês pudessem entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição. No meu site, no apoiopcd.com.br, vocês têm um formulário onde vocês podem se cadastrar e mandar laudos médicos de vocês, tá? Com base nos laudos médicos, eu faço toda a verificação se é um processo que dá para entrar com pedido de isenção ou não. Então, sempre encontre comigo, tá? Ali tem meus contatos, é, WhatsApp, de Telegram, faço atendimento via Instagram. Então, vocês sempre vão estar sendo assistidos de alguma forma, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que nessa fase que a gente está vivendo, a gente possa sair de cabeça erguida, com nossos entes queridos, com muita saúde e que a gente tenha muita prudência nas informações que a gente passa aí. Ok, gente? Um grande abraço a todos.